O Opinião Minas já está de volta. Você já parou para pensar que o ano de 2014 terá, teoricamente, apenas 253 dias úteis? Com a Copa do Mundo e as eleições, em alguns dias do ano que vem, devem ser decretados feriados para tentar melhorar a questão da mobilidade urbana. Mas se já falta tempo para as pessoas no ano, com todos os dias úteis normais, imagine então como será em 2014. Quem vai dar as dicas para o maior aproveitamento do tempo é a terapeuta ocupacional Fabrícia Loschiavo. Bom dia, Fabrícia. Bom dia, Thaísia. Vai ser ainda mais importante as pessoas saberem escolher o que realmente precisa ser feito e aquilo que precisa estar numa lista de prioridades, digamos assim, no ano que vem? Realmente, sem dúvida alguma, o tempo será mais escasso. A disponibilidade de horas úteis irá certamente influenciar questões laborativas, questões acadêmicas, o que vai demandar das pessoas uma antecipação, uma proatividade, no sentido de delimitar maiores prioridades para que elas consigam cumprir, assim, com sucesso, as tarefas que sejam relevantes a elas em 2014. Se a gente for parar para pensar, 253 dias úteis, quer dizer, são mais de 100 dias. Menos 110 dias, praticamente. Menos 110 dias úteis no ano, né? Se a gente for olhar um ano normal. E aí, como fazer, então, para o ano render sem tantos percalços? Realmente, essa é uma boa pergunta. Vários teóricos das neurociências que discutem a questão do manejo adequado do tempo colocam que é extremamente fundamental que as pessoas, numa primeira instância, consigam registrar com antecedência as tarefas que elas necessitam de fazer. Então, esse registro prévio permite às pessoas uma menor ansiedade a partir do momento em que eu penso proativamente, antecipadamente, o que eu tenho que fazer. Então, em linhas gerais, o que a gente observa é que começa o dia, a pessoa pensa, o que eu tenho para hoje? Quais as tarefas que eu preciso de realizar? Então, tudo em cima da hora complica muito mais a nossa situação. E a partir do momento que eu desenvolvo técnicas através das quais eu consigo registrar o que eu preciso de fazer, eu diminuo a minha ansiedade e eu consigo ter um modelo mental do meu tempo. Eu consigo pensar muito mais em como dimensionar o meu tempo e o volume das horas que eu vou dedicar para uma tarefa específica. Mas quanto tempo de antecedência deve-se fazer isso? Geralmente a gente trabalha assim, em consultório, assim, o que é mais ou menos indicado, que a gente pense pelo menos 48 horas antes o que a gente precisa de fazer. E uma vez fazendo esse registro, eu consigo me planejar. Então, eu preciso de cumprir um trabalho acadêmico para daqui a uma semana. Então, quais são as subtarefas que englobam esse trabalho acadêmico? Como que eu vou me planejar para executá-las? Uma vez planejando, eu consigo estabelecer prioridades. Será que fazer o trabalho hoje é melhor do que eu cumprir um relatório para o meu trabalho? Então, assim, o que nesse momento seria mais adequado para mim? E a partir desse momento, eu consigo, de uma certa forma, executar com maestria aquela tarefa que eu preciso e eu consigo, principalmente, equilibrar o meu tempo. Quais são as fatias do meu tempo que eu vou dedicar para cada atividade? Você falou que em consultório vocês trabalham com 48 horas. Então, Sim. É como se fosse hoje, eu estaria pensando, hoje, segunda-feira, estaria pensando já no que teria para fazer na quarta-feira. Justamente. É isso? Justamente. Porque, em linhas gerais, a gente tem 3 perfis interessantes de pessoas assim que administram o seu tempo. A gente tem, no primeiro momento, o perfil super-homem. É aquele que está praticamente engajado o tempo todo em atividades urgentes. Tudo muito urgente, eu não me planejei, eu preciso de fazer isso. E aí, em contrapartida, ele usa atividades circunstanciais como fuga. É aquela pessoa que está esgotada no final da semana, que precisa de dormir horas ou que precisa de gastar um tempo excessivo com atividades que, a um primeiro momento, seriam desnecessárias, mas que trabalham para que ele consiga se equilibrar. No segundo momento, a gente tem o perfil Homer Simpson. Aquela pessoa que se engaja apenas em tarefas circunstanciais, ou seja, tarefas que não seriam relevantes naquele momento e que, por conta disso, todas as tarefas importantes viram urgentes, porque ele não se planeja para executar, então ele fica o tempo todo correndo atrás do tempo, com pressão de terceiros, com uma demanda absurda. E no terceiro perfil, a gente teria as pessoas equilibristas. Então, são os malabaristas que ficam com pratos, são vários pratos simultaneamente, e que se dividem em tarefas urgentes e circunstanciais. Então, é aquela pessoa que também está sobrecarregada, mas é aquela pessoa que principalmente tem dificuldade em dizer não. É a que está o tempo todo disponível para tudo, que vai se sobrecarregando, abarcando tarefas que a princípio não eram dela e que, de uma certa forma, prejudicam no desempenho de suas atividades. Tem como comparar desses 3 perfis?
qual que é o mais prejudicial, qual que é o menos? Em relação à ansiedade e ao estresse, o perfil equilibrista é o mais grave. É aquela pessoa que vai se sobrecarregando, que vai absorvendo tarefas que não são dela, ela não consegue dizer não, ela não consegue estabelecer limites. Chega uma hora que vai... De uma certa forma, e aí a gente começa a observar as patologias, os transtornos de ansiedade, os transtornos do estresse, a depressão, que é o que a gente recebe muito na clínica. E se você me perguntar qual seria, assim, esse perfil ideal de gestão do tempo, seria o perfil no qual a pessoa dedica 70% do tempo a atividades importantes, mais ou menos 20% a atividades urgentes e 10% a atividades circunstanciais. Então, pensando numa analogia de horas, se você pensa numa semana com 40 horas dedicadas a tarefas úteis, seriam mais ou menos 28 horas dedicadas a tarefas pessoais, de trabalho e de relacionamentos, as tarefas que realmente são importantes para você, 20% a tarefas urgentes, que são aquelas que nós não conseguimos prever, mas que elas irão acontecer de qualquer forma, e nós principalmente devemos estar programados previamente para recebê-las, e 10% atividades circunstanciais, que seriam as outras 4 horas dessa semana. Circunstanciais seria o quê? Um exemplo prático. Por exemplo, eu ganhei um presente de Natal semana passada, a blusa não me serviu e eu preciso de trocar. Não significa que eu preciso de ir ao shopping agora, se eu tiver que resolver um problema de trabalho ou tiver um compromisso mais sério, um compromisso de família para executar. Eu posso deixar isso para a semana que vem ou para outra semana, ou seja, essa postergação não acarretaria em nenhuma consequência mais grave de curto e médio prazo em minha vida. Agora, as queixas da falta de tempo sempre existiram, né? E vão continuar existindo. E vão continuar existindo. Seria, então, uma exclusividade do mundo moderno, do mundo contemporâneo? Como é que você avalia isso? Uma grande dificuldade que a gente tem atualmente, Tessia, são as multitarefas. Hoje em dia, para a dona de casa, não basta planejar o cardápio da semana ou programar para levar os meninos para a escola. É necessário que ela se organize em relação a uma série de outras tarefas, que ajude o marido na administração doméstica. Então, o tempo todo, nós estamos tendo que abrir novas frentes de trabalho. Então, eu tenho o meu trabalho específico, eu dou aula na faculdade, eu tenho que me programar em relação aos meus pacientes, eu tenho os meus compromissos em casa. Então, é muito importante que, no mundo moderno, as pessoas estabeleçam prioridade e ajam proativamente. Agora, o que fazer no dia a dia para a gente ser dono do nosso próprio tempo? Planejar. Essa é a chave mágica. Há uma tarefa que eu me planeje com antecedência para executá-la, ela não vai virar urgente amanhã. E uma vez planejando, eu consigo antecipar. Mas planejar não é só assim, amanhã às 15 horas eu tenho que fazer tal coisa. Não, não é só isso. Não, planejar, quando eu me refiro a esse termo, eu digo também em estabelecer prioridades e pensar em como executar essas prioridades. Então, eu preciso de desenvolver uma atividade grande para o trabalho. Então, essa tarefa engloba a minha participação e a participação de demais pessoas da minha equipe. Então, eu preciso de delegar, para quem eu vou delegar, como eu vou dividir essas tarefas. Então, é muito importante que a gente trabalhe com os subcomponentes. Eu tenho uma tarefa-alvo, mas é preciso que eu a divida em tarefas menores que sejam executáveis e que eu consiga diluir ao longo do meu tempo. E depois de estabelecida essa prioridade, deixa ela no cantinho, né? Porque se você ficar remexendo, vai mudando a cada hora, né? E aí que é muito importante essa capacidade de gestão online. Então, hoje eu tenho a minha tarefa específica, que eu vou delegar para os componentes da minha equipe uma tarefa no trabalho. Mas aí apareceu uma atividade urgente, que eu preciso de elaborar um relatório e eu preciso de passar essa atividade urgente na frente dessa tarefa que eu estabeleci antecipadamente. Então, eu preciso de ter essa noção do todo, de como que está o meu tempo em linhas gerais, como que eu consigo dimensioná-lo para que eu consiga gerir esse tempo de uma maneira executável. Agora, no mundo hiperconectado, né? Às vezes você está fazendo uma coisa, mas ao mesmo tempo nós estamos aqui conversando, ao mesmo tempo eu estou aqui verificando as nossas mensagens, estamos recebendo telefonemas, né? Esse monte de coisa. E quando tá fazendo uma determinada atividade, você tem que dar prioridade para ela, esquecer o resto. Quer dizer, ao mesmo tempo que as pessoas estão vendo televisão e na internet ao mesmo tempo, teria que, vamos supor, desligar o computador? Justamente. É isso? Justamente. Mas hoje é muito difícil. É complicado. A partir do momento em que eu tenho uma prioridade e que naquele momento eu julguei que com todas as circunstâncias disponíveis, realmente aquela é minha tarefa-alvo, eu tenho que naquele momento trabalhar naquela tarefa. É preciso que eu tenha visão do todo,
mas que ao mesmo tempo eu consiga executar as subtarefas para que eu consiga um resultado positivo no desfecho do meu dia. Ô, Fabrícia, como é que você divide o seu dia? Assim, você consegue fazer isso tudo Boa direitinho? Pergunta. Assim? Boa pergunta. Sou professora, tenho a minha clínica, tenho os meus pacientes, eu trabalho na minha casa, eu dou assistência aos meus pais, eu tenho o meu momento muito importante com meu marido. É fundamental, sim, que a gente consiga, enquanto a gente está desempenhando uma tarefa, que a gente esteja inteira naquela tarefa. Porque senão a gente tem a sensação de que eu passei por determinados contextos, eu estive com várias pessoas, mas em cada momento específico eu não me doei da forma como eu poderia ter me doado. Então é fundamental que naquele momento a pessoa tenha em mente que se ela está ali, ela deve aproveitar cada instante. Então, tem até... Isso não pode gerar uma ansiedade, de certa forma? Você está ali, sei lá, aproveitando aquele tempo, determinada atividade, mas já está pensando assim, não, eu tenho que aproveitar aqui o máximo, porque daqui a pouco eu já não tenho tempo para fazer isso, eu tenho que fazer outra coisa. Não pode acabar gerando o caminho inverso? Daí a importância do que eu disse a você inicialmente, do primeiro passo, que é esse registro. Então, a partir do momento que eu tenho o domínio do todo, que eu sei da minha semana, se naquele momento eu estou na academia, é porque eu tenho que aproveitar a atividade física, eu tenho que me doar ali, eu tenho que aproveitar daquele momento que faz bem para a minha saúde. Se eu estou com o meu paciente, é aquele momento que eu estou 100% com ele. Se eu estou dando aula, eu me preparei para aquilo e naquele momento eu também tenho que desempenhar aquela função da melhor forma. A ansiedade, ela pode até acontecer quando a pessoa não planeja. Então, ela fica o tempo todo, eu estou fazendo aqui agora, mas o que vem depois? Mas se eu me planejo antecipadamente, se eu estou aqui com você agora, se eu sei que quando eu sair daqui eu vou ter uma outra tarefa, eu consigo pensar proativamente e viver a minha vida cada segundo e dentro daquele segundo exercendo da melhor forma a tarefa específica. Parece que você está dando uma receita assim, da felicidade. Tomara que... Eu vou tentar botar isso em prática, eu confesso. Não sei se eu vou conseguir, eu sou muito ansiosa, mas parece que realmente planejando com antecedência, Sim. A gente dá uma tranquilidade maior para resolver as coisas, né? Agora, para o lazer também, tem que ter esse planejamento? Sem dúvida alguma. A vida é feita assim, a receita da saúde, seja a saúde financeira, como vocês estavam comentando anteriormente, ou na nossa saúde física, o resultado é o equilíbrio. Então, a gente tem vários componentes, essa balança ela tem que estar ponderada. A gente não pode ter um sobrepeso em nenhum desses componentes. Então, o lazer é extremamente importante. É possível que eu me planeje para um lazer, que eu usufrua desse momento de uma forma satisfatória. E tem que deixar também um tempinho separado para não fazer nada, né? Sem dúvida alguma. O descanso é fundamental. O nosso cérebro precisa do descanso, o nosso corpo precisa do descanso. E aí já deixar esse horário ali, já pré-determinado também? Daí a importância da rotina. Então, quanto tempo eu tenho que dormir? Varia. Tem pessoas que necessitam de mais tempo, outras de menos tempo. Então, se eu sei que eu tenho mais sono pela manhã, eu vou começar as minhas atividades mais tarde e compensar no período noturno. Ok. Fabrícia, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Tomara que sirva as dicas aí para muita gente, como eu, tentar colocar em prática. Assim espero. Uma boa sorte para você. Obrigada. Bom dia. Igualmente. Opinião Minas de hoje fica por aqui. Um bom dia para você e até a nossa próxima edição.